Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Com muita alegria começamos mais um programa Alimento para a Alma. Você sabe, já que nos acompanha há tanto tempo, que nosso desejo é exatamente informá-lo, dar a você condições de entender as leis espirituais e, com elas, melhorar a sua qualidade de vida. Uma qualidade que não é apenas mais comida na mesa, não é apenas mais roupa boa para você vestir e dar para os seus filhos, presentes. Não, uma qualidade que é entendimento, paciência, resignação, confiança, vontade de viver, alegria de estar na terra com uma tarefa a realizar. E é isso que a doutrina espírita nos informa, como o cristianismo primitivo que volta na sua pureza, na sua simplicidade. A doutrina espírita informa como funcionam os mecanismos que governam as nossas vidas. De forma que, uma vez que você compreende isto, não precisa mais ficar batendo cabeça para entender o que deve fazer, qual é o melhor caminho, para onde será melhor seguir. Porque Jesus nos deixou isto bem claro, e a doutrina espírita, com o avanço do entendimento da humanidade, pôde falar de maneira racional a você, a mim, a todos nós, dizendo que há coisas que são boas e as coisas que não são boas. E que você tem a prerrogativa de escolher qual das coisas vai desejar para o seu futuro. Então, nós mostramos livros, entrevistamos autores, falamos com médiuns, falamos com pessoas que estão desenvolvendo atividades artísticas, todas vinculadas à doutrina espírita. Nós apresentamos temáticas dos diversos livros da doutrina espírita, da mediunidade, dos livros que explicam os porquês, os livros que consolam, as obras básicas como o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também procurado trazer a você notícias do mundo, fatos científicos detectados pelos estudiosos, coisas que são assim ainda não compreendidas para que nós pensemos. Mas no programa de hoje, vamos trazer a você um trecho de uma palestra que tenho certeza você conhece o autor porque já ouviu falar dele. Nós o conhecemos mais pela sua capacidade de motivar as pessoas com as suas obras escritas, mas é uma pessoa bastante competente, bastante capacitada, alguém que tem este domínio da área médica, no estudo, no desenvolvimento de pesquisas. E ele faz uma palestra que nós vamos mostrar um trecho para você, falando sobre a importância dos cuidados para que o seu corpo funcione melhor. O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo fala das aflições. Um dos trechos, inclusive nós estamos abordando agora, e estão disponíveis as palestras que falam sobre como diminuir as aflições, nos explica um destes trechos que nós produzimos aflições desnecessárias. Nós causamos problemas que poderiam não existir. Problemas emocionais, problemas de comportamento, problemas afetivos e problemas físicos. De tal forma que, se nós aprendermos e se nós exercitarmos a vontade no sentido diferente, nós diminuiremos os problemas de comportamento, os problemas afetivos, os problemas profissionais, os problemas familiares, e nós poderemos cancelar problemas físicos. Mas André, eu ouvi dizer na doutrina espírita que nossas doenças são fruto do karma. O karma, aquilo que eu fiz da vida passada e que agora vai chegar para eu ter que sofrer pela minha culpa. Sim, existe a lei de causa e efeito. Mas você sabia que, poderíamos dizer assim, é apenas uma fração dos problemas que nós temos, aqueles que nós trouxemos de outras vidas? Vamos colocar em números, arredondados, é claro. De todos os seus problemas, todos eles, vamos supor que fossem 100%, 20%
você tem problemas decorrentes do karma, das vidas passadas, que você tem que enfrentá-los. E 80%, eu costumo dizer, você que tem problemas decorrentes, sabe do quê? Da farta de karma. Você tem problemas decorrentes de você não se conduzir como pode, que poderiam ser evitados. E entre eles nós temos neste vídeo que você verá, a explicação de como é que a importância dos hábitos alimentares, de ingestão de líquidos, pode melhorar a sua vida física. E os argumentos que são apresentados não são apenas ideias, não são apenas teorias, são fatos. Você verá experiências mostrando a importância do que foi dito ali e as consequências. Se você tem uma casa suja, se a sua casa não recebe higienização, naturalmente você vai encontrar muitos bichos ali dentro. Vai encontrar mofo, vai encontrar fungos. E isso vai produzir doenças em quem mora nela. Você já pensou que o seu corpo é a sua casa? Se você não o higieniza, por fora e por dentro, tudo que está morando ali vai fungar, vai embolorar, vai criar problemas. E as células estarão mergulhadas em líquidos inadequados, tóxicos. Por isso é que eu gostaria muito que você prestasse atenção. Não se trata de uma palestra espírita, não é uma palestra motivacional, é uma palestra instrutiva. O trecho que nós vamos mostrar para você fala sobre como cuidar deste organismo, para que o organismo responda bem a estas ações do envelhecimento, mas que você com isso diminua as suas aflições produzidas muitas vezes pelo nosso desajuste nas práticas, nos hábitos, na alimentação, na ingestão de líquidos. Veja só, pense nisto. É o nosso desejo que você esteja menos doente, menos aflito, e com isso estamos tentando cooperar com você para que o seu raciocínio te ajude. É você quem tem que escolher. Não somos nós que queremos forçá-lo a fazer nada. Mas se você não escolher depois de saber, é por sua conta. Seu sofrimento, suas desditas, você não pode acusar a Deus, não pode acusar a ninguém mais a não ser a sua falta de vontade. Porque você sabe agora, tá bom? Preste atenção. Nós esperamos você no nosso próximo programa Alimento para a Alma. Fique com Deus e até lá. Eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo. Eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos. E eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece. Não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora. É você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. No momento que você acerta os ponteiros, a doença vai embora. Se você for à floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nenhum animal de floresta para ir embora. Eles vão embora. Você não precisa convidar nenhum animal de deserto para mudar para lá. Eles mudam. Mudou a ecologia, os animais mudam. Animais de floresta vão embora, animais de deserto chegam. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. É impossível uma doença ficar num corpo saudável. Então, no momento que você melhora a sua fisiologia, que você melhora a sua ecologia corporal, as doenças vão embora. E se as doenças vão embora, consequentemente, você vai viver mais. Uma coisa chama-se idade cronológica, é a idade da sua certidão de nascimento.
A outra coisa chama-se idade biológica. É a idade do desgaste do seu corpo. Eu tenho 65 anos, na certidão de nascimento. No meu corpo eu tenho 51. Hoje tem máquinas que medem isso. Você pode medir qual é a sua idade biológica. Baseado em 44 parâmetros, você determina qual é a sua idade biológica. Você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 50, você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 30. Isso é a idade biológica. Na cronológica nós não podemos mexer. Na biológica nós podemos mexer. O que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente? A maioria das pessoas estão vivendo mais e passando mais tempo doentes. A pessoa vive 90 anos. Aos 81 anos ela desenvolve Alzheimer. Ela fica 9 anos sem reconhecer os filhos. Ela passou 10% da vida dela doente. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que no momento que você perdeu a sua autonomia, você perdeu a sua cognição, você perdeu a sua audição, você perdeu a sua visão, você perdeu a sua mobilidade, a vida não tem mais graça. O segredo é fazer igual uma lâmpada, que até o último momento de vida está iluminando. Queimou. Segundos antes de queimar, estava no seu brilho total. É isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. E para fazer isso, a gente começa pelo cérebro. Porque se eu tenho um cérebro sadio, eu tenho uma vida sadia. Porque o cérebro comanda todos os outros órgãos do corpo. No momento que o meu cérebro começa a envelhecer, não tem jeito de eu segurar os outros órgãos. Porque todos os comandos vêm a partir daí. Todos os comandos neurológicos, todos os comandos endócrinos, todos os comandos do sistema imune estão no cérebro. Mas eu tenho boas notícias para você. Hoje a neurociência mostra a plasticidade cerebral. Em qualquer fase da vida, interessa se você tem 70, se você tem 80, se você tem 90, em qualquer fase da vida você consegue ainda melhorar seu cérebro. Essa plasticidade se mantém para sempre, até você morrer. Sabe como você sabe quando a pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações são mais fortes que as suas expectativas, que as suas aspirações. A pessoa que tem mais recordações do que aspirações, você já sabe que aquela pessoa começou a morrer. A pessoa que está focada no futuro, não interessa a idade, ela está viva. Agora, ela começou a falar, usar o verbo no passado, eu fiz isso, eu era aquilo. Você vai numa praça e assiste aqueles aposentados jogando dominó, e você põe lá um gravador, você vai ver que o verbo mais usado lá é no passado. Eu fiz, aconteceu, ocorreu. Ninguém conversa verbo no futuro. Todo mundo conversa o verbo no passado. Eu recomendo para você focar no seu futuro. Não interessa a idade. Porque é lá no futuro que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso. Só por esse pequeno detalhe. Deixa eu conversar um pouquinho sobre água. Quanto que nós temos de água no corpo? Depende. Se é uma criança, pode ter 85% de água. Se é um idoso, pode ter 60%, 55% de água. À medida que você envelhece, você vai perdendo, você vai desidratando. Você vai ficando vai tendo menos água. A média é de 60% a 70% de água. Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Você tem um peixe no aquário, a água do aquário está suja. Bom, o peixe ficou doente. O que adianta você tratar do peixe? O peixe aqui está sendo representado pela célula. E a água pelo sangue, pelo interstício. Se você está fazendo uso de uma água errada, então o peixe, que no caso é a célula, está num aquário doente. Nós somos um aquário ambulante. Engraçado, 60% do seu corpo é água. E eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Na verdade, ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos?
Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta eu ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que determinar primeiro é que água que o meu peixe está vivendo. Depois eu vou cuidar do peixe. Porque eu primeiro tenho que limpar a água. Porque ele ficou doente porque a água estava suja. Estou fazendo uma forma bem simples para todo mundo entender. A água, ela pode se juntar em moléculas de 6, H2O, 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 e fazer uma coisa que chama hexágono. É a água hexagonal. Essa é a melhor água que tem. Só que ela não é feita só na natureza. É difícil você pegar na natureza. Você diz assim, mas ela é pura. Isso é um cartão, querido. Isso é o mínimo. É o mínimo que a água seja pura. É condição sine qua non, é pureza. Mas eu posso pôr aqui 15 águas, todas são puras. Um eu vou falar para você beber, a outra eu vou falar para você não beber. E eu vou te dizer isso, que você não sei que você não vai acreditar. Tem água que desidrata. Como é que é possível? Se ela tiver uma tensão superficial muito alta, ela puxa por osmose, ela desidrata. Tem água que você bebe e te desidrata. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia. Um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também puderam, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. O pH é escala logarítmica. Eu vou explicar para você o que é escala logarítmica. Vou te explicar o que é. Um pH de 2,5 para um pH de 3,5 são 10 vezes. Para um pH de 4,5 são 100 vezes. Para um pH de 5,5 são 1000 vezes. Para um pH de 6,5 são 10.000 vezes. Para um pH de 7,5 são 100.000 vezes. Quando eu tomo um copo de refrigerante, eu estou baixando a minha imunidade em 100.000 vezes. Porque a escala é logarítmica. Sabe lá o que é isso? Eu preciso tomar 32 copos de 7,5 para trazer esse 2,5 lá para cima. Eu não tenho nada a ver com a água, não ganho nada, tá? Mas existe uma água aqui no interior de São Paulo, uma cidade não muito longe daqui,
chamada Ibirá. Vocês lá no Instituto, lá na coisa, fazem uso dela, não fazem? Fazem. Tudo bem. pH da Ibirá é 10. 10. É a melhor que eu conheço no Brasil. É mais barato que as outras. Um galão de 20 litros custa R$12. Você tem, não ganho nada, não tem nada a ver com isso, tá bom? O representante aqui da distribuição é feito aqui em São Paulo, entrega na sua casa, começa a usar água com pH 10 para você ver como é que a sua saúde muda. Nos primeiros dias você vai passar mal. Você vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque você vai ter uma detoxicação. Você vai ter uma chamada reação de Hersheimer. Você vai ter um healing crisis. Você vai ter primeiro uma crise de cura, que vai começar a detoxicar o seu corpo. Então a água de Ibirá, que o grupo da Sommelier trabalha com ela, pode falar para vocês qual o benefício que tem. Mas ela não é a melhor que tem no mundo, não. Porque a água de Ibirá, ela resolve esse problema aqui, ó, que é do pH. Mas isso não é suficiente. Existe um outro problema. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Você mede o ORP da água. Eu tenho aparelho para medir tudo isso em casa. Eu trouxe tudo dos Estados Unidos. Então, eu meço o ORP da água. Esse negócio que a água é boa, a água é ruim, você me entrega a água, que em 10 minutos eu te falo se ela é boa ou ruim. Isso é uma conversa fiada. Isso é a melhor água do mundo, eu vou lá e meço uma porcaria. Não vale nada. E tem propaganda que a segunda é melhor, sempre é a segunda, nunca é a primeira. A segunda é melhor do mundo. Entendeu? Porque aí não precisa provar. A primeira tem que provar, né? A segunda é melhor do mundo, não precisa provar. Tudo porcaria. Essas que fazem... As mais caras são as piores. Meus amigos, se você tem um filtro de osmose reversa, joga ele fora. Joga ele fora hoje à noite. Você não sabe o que é o prejuízo para a sua saúde. A água de osmose reversa é água morta. Não deveria de beber. É feito por farmacêutico fazer diluição na farmácia. A água de osmose reversa tira todos os minerais. É como se fosse uma água destilada. Ela perde a condutibilidade, ela não conduz mais. Uma das funções da água no corpo é conduzir estímulo. Quando você bebe uma água de osmose reversa, eu não posso falar aqui, senão eu vou preso. Mas tem marcas famosas no Brasil e no mundo de águas que são de osmose reversa, que estão prejudicando a sociedade. São venenos vendidos. Aí você vai dizer assim, mas peraí, Tolei, como é que na Arábia Saudita, onde não tem água, eles pegam a água do mar, fazem osmose reversa e dão para o pessoal beber? Ah, querido, na Arábia Saudita eles pegam a água do mar, fazem osmose reversa e enriquece elas com os minerais de novo. Aí sim, tira o sal, põe os minerais todos que deve ter na água e dá para o pessoal beber. Aí é diferente. Mas se eu faço a osmose reversa e pego o final do filtro e entrego para alguém beber, meu amigo, isso é veneno. Tem jeito de você ter boa saúde tomando água de osmose reversa. Não adianta, eu não tenho boa saúde se eu estiver tomando uma água que é oxidante e não antioxidante. Então eu meço o ORP da água e determino se ela é oxidante ou se ela é antioxidante. Qual é a condutibilidade da água? Ela tem que conduzir eletricidade. Porque se eu vou levantar minha mão aqui, ó, eu dou o comando lá do cérebro, tem que conduzir esse estímulo pelo corpo. Quem faz isso? A água. Se a minha água é destilada ou é por osmose reversa, eu não tenho condutibilidade. Eu vou fazer esse movimento aqui, eu vou ficar lento. Você imagina um atleta tomando água errado. O reflexo diminui. A tensão superficial da água. Tem um lugar, a água vai descendo no corpo, vai descendo. Vai chegar uma hora que ela tem que subir contra a gravidade. Quando ela chega lá no capilar, ela tem que fazer assim, ó. Se ela tem uma tensão alta, ela não sobe no capilar. Então aquela área fica desidratada. Então, quanto menor a tensão superficial, melhor a água. Tem água que tem tensão superficial muito alta. Não funciona. Aqui está a escala, 7,37, 7,47. Olha aqui, gente. Não sou eu que vou falar, não, tá? Eu vou deixar correr. pH. Aqui, refrigerantes, etc. Ele agora vai testar o pH de todos eles, olha só. Aqui, o que deu pH? pH deu 2,5, ó. Isso é um refrigerante. Aí ele vai pingar aqui, ó. Deu 3. Outro refrigerante. Aqui ele pingou, deu 4,5.
Aqui ele pingou, aqui. Vamos ver o que, que vai dar lá. Olha lá. Aqui deu 9,5. On the high side. You Aqui. want to be as high as you can get. You don't want to be on the low side. So we're going to go ahead here. We're going to stir these up. Então aqui ele tem refrigerante e tem águas. E tem uma água especial, que é a água hexagonal. Ó, isso aqui é um refrigerante, ó. Ó, pela cor, ele sabe que isso aqui é pH 2,5, 3,5. Ó. Ó, já melhorou aqui, ó. Ainda está ruim. Ó. This surprises a lot of people when they actually see this reverse osmosis water. You go to the store and you Ó, osmose reversa lá. think that it's really good for you. É horrível. Yet you can see it just doesn't have that much of a pH value. Now this last glass, this is the tap water. Isso aqui é água de torneira, ó. 1000 vezes a água de torneira do que dessas garrafas caras que você compra. Você acha que você tá... Vai medir pra você ver. Olha lá. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, mas cuidado para não se iludir, porque às vezes o pH é alto, porque o governo exige que seja alto. Aí eles acrescentam alguma coisa para subir o pH. In fact, a lot of times when you filter this water, you will actually see that the pH values come back to this range once Agora olha o que ele vai fazer. filtered out. So, let's see what happens when we actually take some of our 9.5 water here and we just mix a little bit of it. Aqui ele vai pegar essa água boa e vai pôr nessa aqui, ó. Já melhorou ela, tá vendo lá? Essa água aqui boa vai agora melhorar as outras, ó. Quer ver, ó? Ele vai pingar, quer ver? Vai pôr ali. Olha lá, melhorou. Olha lá, melhorou. Ó, olha só, vai acompanhando, vai acompanhando. Ele vai pegar desse copo aqui para ficar mais fácil e vai começar a derramar nos outros. Quando ele derramou aqui, ó, olha o que aconteceu. Nada. Olha lá, não muda mais. Não muda, não muda. Olha lá, não mudou nada. A acidez é tão grande do refrigerante que aquela água de 9,5 não consegue fazer nada. Ele agora vai pegar uma gotinha de refrigerante e vai jogar do lado de cá. Você vai ver o que acontece. Olha só, um golinho de refrigerante, só um golinho. Olha só no seu sangue que ele faz. Olha lá, olha só um golinho de refrigerante. Olha o estrago que ele fez, ó. Acabou. Um golinho. Olha lá. Eu espero que você saia daqui e decrete que na sua casa, a partir de hoje, não entra mais refrigerante para sua família e para seus filhos. Porque depois disso, se você estiver fazendo, você está declarando que você não gosta deles. Tá bom? É simples assim. Expondo a água à música. Música é vibração. Então, se a água é exposta à música, a sua estrutura de cristais muda. Mas isso não nos surpreende, já que conhecemos os princípios básicos da natureza. Como os cristais se transformam quando expomos a água à música? Para manter a uniformidade dos testes, usamos água destilada durante toda a experiência. Veja o que acontece quando a submetemos à música de Mozart. Mozart, Serenata em Sol Maior.